Telemarketing, aula 3, dicas de comportamento. Olá, seja bem-vindo à terceira aula do curso de telemarketing. Durante a aula passada, vimos o Caio tentando convencer seu tio a iniciar as vendas por telefone, ao invés de ficar somente esperando o cliente ligar. Pois bem, na aula de hoje, veremos como essa história continua, mas antes disso, é importante relembrarmos o que aprendemos até agora. Na aula passada, você viu o quanto é importante uma boa apresentação quando iniciamos um atendimento. Aprendeu que uma correta apresentação causa uma boa impressão já no início do atendimento, o que leva a pessoa a formar uma boa imagem da empresa. Você também viu que a partir do momento em que atende o telefone, você passa a ser a imagem da empresa, pois a sua voz é a única referência que o cliente tem. Sendo assim, complete a frase do telão para ver como está a sua compreensão. Naquela aula, dissemos que havia uma sequência bem simples de apresentação que você poderia usar sempre. Você se lembra? Os exercícios a seguir visam reforçar esse assunto. Neste exercício, você deve conduzir a sequência de atendimento que se desenrolará na tela. Então, vamos lá. O telefone está tocando. O que você deve fazer? Muito bem, é indispensável atender ao primeiro toque ou o mais rápido possível. Agora vamos ver o que você pensa a respeito do atendimento, indicando quais das alternativas do telão são verdadeiras e quais são falsas. Também que existem muitos mitos relacionados ao telefone, como podemos ver no telão. Já sabemos que todos são mitos, certo? Então vamos fazer somente mais um exercício. Mostre como seria uma apresentação ideal, colocando os itens na sequência certa. Muito bem, você deve sempre dizer o nome da empresa, em seguida o seu nome e depois cumprimentar a pessoa que está do outro lado da linha. Espero que você tenha consciência do quanto foi importante a aula passada, pois agora vamos partir para um novo assunto. Então, vamos lá! Na aula de hoje, vamos continuar acompanhando a história do Caio e seu tio. Aos poucos você vai entender como foi que ele conseguiu uma excelente oportunidade de emprego. Veremos ainda muitas dicas de comportamento que podem assegurar o sucesso a um atendimento. Preste bastante atenção, pois tudo o que será passado são atitudes tomadas por profissionais de sucesso e são muito valiosas. Você se lembra que na aula passada nós paramos a história quando Caio tentava convencer o seu tio de que era possível vender pelo telefone? Muito bem, será que ele conseguiu? Vamos descobrir acompanhando a história. Tio, se o senhor me der um mês, posso provar que podemos vender muito mais ligando para os clientes. Está bem, Caio, está bem. Mas não esqueça o prazo combinado. 1 mês. Quero só ver se no final eu não gastarei sem motivo com telefonemas. O Juninho ficará com você caso necessite de ajuda. Muito obrigado, tio. O senhor não vai se arrepender. Vou fazer o que prometi e aumentar muito as vendas da fábrica com o uso do telefone. Caio está entusiasmado com a ideia. Isso é sempre bom. Porém, eu posso adiantar a você que muita coisa vai dar errado. Digo isso porque para vender pelo telefone, qualquer que seja o produto ou serviço, você precisa de técnicas e macetes, algo que o Caio ainda não tem. Ele vai aprender isso a duras penas, diferente de você, que poderá assistir e aprender com os erros e acertos dele. Grande vantagem, concorda? Uma parte da aula, bastante engraçada por sinal, são os atendimentos de Juninho, atrapalhando ainda mais os planos de Caio. Pois então vamos observar mais um pouco da história e aprender. Caio, com seu entusiasmo de sempre, ao chegar à fábrica, começou a procurar na agenda do tio os clientes para quem iria ligar. Bem, eu vou começar pelo senhor Antônio. Alô? Por favor, eu quero falar com o senhor Antônio. Vamos pausar já no início essa história. Pense um pouco. Você gostaria de receber um telefonema, do nada, de alguém dizendo "eu quero falar com você"? Isso já leva a pessoa do outro lado da linha a se fechar durante a conversa. Dessa forma, preste atenção na nossa primeira dica da aula.
O correto ao ligar para alguém é: assim que a pessoa do outro lado da linha atender, qualquer que seja a forma, fale a seguinte frase: Boa tarde, meu nome é Caio, da Móveis Tubular. Por gentileza, eu desejo falar com o senhor Antônio. Então, guarde aí mais uma sequência que você deve seguir assim que o cliente atender a ligação que você está fazendo. Cumprimente a pessoa dando bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme for o caso. Em seguida, diga o seu nome e a empresa que você representa. Depois, com objetividade e educação, diga qual a sua intenção com a ligação. Assim fica bem mais bonito, dá até gosto receber uma ligação dessa maneira, concorda? Você prestou atenção e entendeu bem essa parte, correto? Sendo assim, não haverá problema em resolver o desafio que está na tela. Bem, já que você entendeu, posso passar mais uma dica para mostrar objetividade e cordialidade. Você deve usar as palavras certas. Observe as frases no telão. Na primeira frase, note que o atendente está usando a palavra quero, o que provoca a impressão de que ele quer a todo custo falar com o cliente. Não se deve falar desse modo, pois causa um tom impositivo, ou seja, algo que é obrigatório ou imposto à pessoa. Seguindo o caminho inverso, as outras duas frases dão a impressão de que se der ou não der para falar com o cliente, pouco importa. Por que será que detalhes como estes fazem tanta diferença? É muito simples. As palavras são as principais ferramentas do homem e com elas pode-se conquistar o mundo. Por isso, nesse caso, prestando atenção nas palavras que vai usar, tudo pode ser diferente. Sendo assim, utilize algo como: Eu desejo falar com o Sr. Carlos. Com uma abordagem dessas, a conversa soa mais profissional e objetiva, o que leva o cliente a responder à altura e com a mesma educação. Porém, nem sempre os clientes nos atendem assim, mas esse é um assunto que será abordado em outra aula. Vamos então retomar a história do início e conferir como deveria ter sido conduzida a ligação. Alô? Boa tarde. Por gentileza, eu desejo falar com o senhor Antônio. Meu nome é Caio, da Tubular. É ele quem está falando. O que você precisa? Estou ligando para oferecer nossos produtos. Olá, Caio. Parece que você adivinhou. Eu ia mesmo ligar para vocês à tarde. Hoje aqui na loja eu atendi um cliente que vai abrir uma pousada e precisará de 100 camas de solteiro e 50 camas de casal para a próxima semana. Minha nossa, agora sim eu vou tirar a barriga da miséria, senhor Toninho. Mas que beleza! Opa, calma lá. Isso que o Caio fez é algo inaceitável e serve como lição para você também. Preste bastante atenção, pois você vai aprender mais uma dica importante. Além de usar inúmeras palavras informais, Caio forçou uma intimidade que o cliente talvez não estivesse preparado para ter. Durante o atendimento, mesmo com toda a felicidade do Caio, ele deveria conter-se e prosseguir com a situação de maneira profissional. Observe no telão o que você precisa saber a respeito desse tipo de situação. Então, a forma correta de prosseguir com o atendimento é: Que maravilha, senhor Antônio. Parabéns pelo grande negócio. Tenho certeza que nós da Tubular colaboraremos com o senhor nessa venda. Mas é o seguinte, eu preciso desses móveis para no máximo 3 dias. Ah, é uma pena, mas não vai dar para entregar. Nós não conseguiremos aprontar um pedido como esse em tão pouco tempo. É impossível. Então eu vou ter que comprar em outra fábrica que possa fazer isso, pois eu preciso o mais breve possível, amigo. Caio se deu mal nessa, perdeu uma venda enorme que seria a sua primeira. Observando esse tipo de atitude, nem dá para imaginar que mais tarde ele se destacaria na área. Bem, ele já perdeu a venda mesmo, mas você deve estar se perguntando o que ele deveria ter feito nesse caso. Afinal, a empresa não teria condições de entregar o pedido. Isso nos abre espaço para mais uma grande ferramenta que você pode usar no seu dia a dia. Não se deve usar expressões negativas ou falar para o cliente que você não vai fazer nada por ele.
Isso não se trata de fazer o que o cliente quer o tempo todo. Trata-se de mostrar que você está disposto a ajudá-lo e que você quer fazer negócio com ele. Veja com atenção os dois trechos de atendimentos e observe a diferença entre um e outro. Percebeu? Quando a pessoa do outro lado se mostra disposta a ajudar e fazer o melhor possível, o cliente se sente muito bem atendido. Agora vamos fazer um exercício para que você fixe bastante essa informação. Então complete a frase que está no telão com as palavras abaixo. Como já disse, o Caio perdeu a venda, mas vamos apenas simular como ele deveria ter procedido. Sim, claro. Mas é o seguinte, eu preciso desses móveis para no máximo 3 dias. Senhor Antônio, este é um pedido bastante grande. Acredito que posso entregar metade dele nesse prazo e o restante já na semana que vem. Também posso conversar com os gerentes explicando a situação e, com isso, buscar a melhor solução para a sua empresa. Sim, Caio, eu entendo. Acho que posso contornar as coisas aqui com o comprador. Enquanto isso, veja o que você pode fazer junto ao gerente aí. Está vendo? Mesmo não fazendo a empresa produzir mais rápido, o que não está em seu poder, o Caio conseguiria mostrar que pode ajudar o cliente. Pois bem, usando esse raciocínio, o que é correto afirmar? Agora vamos continuar a história. Olá, Juninho. Que bom que você voltou do almoço. Eu vou aproveitar para comer alguma coisa, pois não comi nada até agora. Ah, se alguém ligar, não se esqueça de anotar os recados, por favor. Claro, pode ir tranquilo, Caio. Isso eu quero ver. O Juninho atendendo o telefone vai ser uma comédia. O telefone já está tocando e ele vai atender. Vamos ver como ele se sai. Alô? De onde fala, por favor? É da fábrica de móveis. Mas que fábrica? Ué, da Tubular, horas. Com quem você quer falar? Com o responsável por vendas. Ah, o Caio, aquele forgado, foi comer alguma coisa. Eu não sei que horas que ele volta. Nossa, quem precisa de várias dicas é o Juninho. Dessa maneira, ele vai conseguir acabar com as vendas. Ou melhor, com os planos do Caio de vender algo. Então você anota meu telefone e pede para ele me ligar até às 15 horas, pois estou fazendo umas cotações e preciso confirmar uma venda. Tá legal, pode falar. Meu nome é Martins e meu telefone é 3333-1122. Vou ficar no aguardo. Até mais. Falou, mano. Que coisa, a tinta da caneta foi acabar bem agora. Bem, o nome eu anotei, Martins. O telefone era 333, não consigo lembrar o resto. Ah, tanto faz. O cliente liga depois, quando perceber que o Caio não retornou pra ele. Eu sou esperto mesmo, nasci pra esse serviço. Com certeza você deve ter notado que o Juninho cometeu várias gafes num único telefonema. Vamos listar algumas e passar a você as ferramentas e técnicas necessárias para evitar esse tipo de situação. Primeiro, não faça uso de expressões repetitivas. Evite terminar as frases com né, tá, entre outros vícios de fala que as pessoas costumam ter. Segundo, procure evitar o uso de expressões condicionais como eu poderia, gostaria, faria, eu teria feito, pois sempre traz a impressão de que ficou algo por fazer. Para o cliente sentir confiança na empresa, você deve usar frases positivas e no presente, como vamos atendê-lo, vamos resolver o seu problema. A solução para a frase que estamos vendo seria: o que faremos é enviar o pedido na segunda-feira. Terceiro, jamais use expressões íntimas como gato, amorzinho, filho, querido, meu bem, mesmo que você já conheça a pessoa do outro lado da linha. O cliente deve ser tratado sempre por senhor ou senhora. Quarto, não use expressões agressivas ou com tom de imposição como o senhor entendeu? O senhor não está entendendo? Isso não é verdade. É engano seu, etc.
A solução nesse caso em que o cliente não entendeu é dizer: deixe-me explicar melhor para o senhor. Quinto, jamais critique o trabalho de um funcionário de outro setor ou mesmo da empresa. Isso acaba com sua imagem, com a do seu colega e, consequentemente, com a da empresa. Portanto, jamais faça isso. Sexto, mastigar chicletes, manter balas e demais alimentos na boca é algo inaceitável. O atendente deve falar com clareza e não provocar nenhum ruído ao telefone. Isso é horrível e é uma das causas de várias demissões em grandes empresas nesse ramo. Agora vamos colocar a mão na massa e fazer alguns exercícios para fixar tudo o que vimos. Como ele deveria fazer se o cliente não estivesse entendendo o que ele acabou de falar? E nesse caso, qual seria a solução? Agora, ele acabou de ficar sabendo que um dos funcionários mandou um pedido errado. Então me responda mais uma e depois continuamos com a aula. Já estamos passando da metade da aula e você já aprendeu bastante. E agora que fizemos uns exercícios, vamos continuar com a história para aprender mais. Momentos depois, Caio já havia voltado e estava em sua mesa. O telefone começa a tocar. Móveis Tubular Caio, boa tarde. Boa tarde, aqui é o Laurinho. Eu gostaria de saber se meu pedido vai ser entregue hoje conforme o combinado. Só um minutinho que eu vou verificar. Zé! Ô Zé! Quem viu o Zé? Zé, vem cá, preciso falar com você. O pedido do senhor Laurinho já está pronto? Como assim, Caio? Não tem data no pedido? Falaram que o cliente não tinha pressa? Nossa, e agora? O que eu vou falar para o cliente? Senhor Laurinho, Mas que demora, hein? desculpe-me. E quanto ao meu pedido? Então, sabe o que é? Depois deste atendimento do Caio, o cliente tinha todos os motivos para ficar muito bravo mesmo. Caio o deixou esperando durante muito tempo e ninguém gosta de esperar. E depois de toda a demora, ainda recebe a notícia de que o seu pedido não seria entregue. Com esta atitude, o cliente percebe a desorganização da empresa e a falta de respeito para com ele. Lembre-se sempre, tudo o que uma empresa deve passar ao cliente é exatamente o que ele espera, ou seja, confiança, credibilidade, lealdade e competência. Aí você me pergunta, mas qual o caminho correto para chegar a isso? É simples, basta você começar seguindo todas as técnicas que passamos aqui e evitar ao máximo o que o Juninho fez durante toda a aula. Faremos agora um teste. Observe a imagem na tela e responda. Selecione a frase correta durante um atendimento. Agora observe no telão uma série de frases. Coloque V para as corretas e F para as erradas, demonstrando as que devem ser utilizadas no atendimento e as que não devem. Perfeito! Agora vamos fazer algo bem parecido, porém, você vai ver uma série de atendimentos e indicar se o operador de telemarketing agiu corretamente ou não. Clique no telefone e veja o primeiro caso. Muito bem, agora clique no telefone novamente para observarmos outro atendimento. Estou achando super divertido. Vamos para mais uma. Portanto, clique e veja. A partir de hoje, você já começa a notar como é o atendimento das empresas no seu dia a dia. Isso é bom para que você vá observando quem trabalha certo e quem faz errado. Tenha em mente que o mau atendimento causa prejuízos à empresa. Agora, vamos voltar para a história e ver como Caio e Juninho estão se saindo no desafio de aumentar as vendas utilizando o telefone.
Mais uma semana se passou e nenhuma venda, Juninho. Estamos tentando de todas as maneiras possíveis, mas não sei o que fazer. Já deu meu horário. Eu vou dar uma volta na praça da cidade antes de ir para casa. Preciso relaxar um pouco. Podemos notar que, apesar de todo o esforço, Caio não conseguiu o sucesso que imaginava nas vendas por telefone. Ele ainda tem muito o que aprender. Nossa, ele está realmente muito triste. Deve ter ido até a praça para pensar um pouco na vida. E aí, Caio, como anda aquela força? Nossa, quanto tempo, Jonas! Como é que você está? Eu estou ótimo, Caio. Eu vim passar uns dias aqui com a minha família e descansar um pouco. Estou de férias. Mas me conta, Jonas, o que você anda fazendo? Estou trabalhando com telemarketing, vendas por telefone em uma grande empresa na capital. Que coincidência! É exatamente o que eu estou fazendo na fábrica de móveis do meu tio. Vendas por telefone. Mas não está dando muito certo, não. Ah, é? Então temos muito que conversar, hein, amigo? Acredito que o Caio encontrou a pessoa certa para lhe dar algumas dicas. Mas será que ele vai pedir ajuda a Jonas ou vai continuar achando que sabe tudo? Bem, isso nós veremos na próxima aula, pois agora vou dar espaço para o meu amigo, o Dr. Espinhela. Hoje nós vamos aprender mais alguns exercícios de ergonomia para operadores de telemarketing. Nesse final de aula, você verá 3 métodos de exercício, 2 indicados para as mãos e 1 para as costas. Mas antes veremos se você está prestando atenção nas aulas. Eu vou fazer uma pergunta a respeito do que aprendemos anteriormente. Vamos lá? Muito bem. Cada indicação de exercício deve ser executada de 10 a 15 segundos. Bom, chega de conversa e vamos ao primeiro exercício para as mãos. O operador deve dobrar os cotovelos de maneira a formar um ângulo reto, com a palma das mãos para baixo. Depois, ele ergue e abaixa a mão, fazendo o movimento que você está vendo no telão. Este exercício evita que os operadores tenham doenças articulares nos dedos, além de ajudar a melhorar a circulação do sangue. Muito bem, vejamos agora o segundo exercício para as mãos. Este exercício é muito conhecido e chama-se contração da palma. Ele ajuda a fortalecer os pulsos para que você possa passar várias horas no teclado do computador. Neste exercício, o operador de telemarketing deve relaxar as mãos e pulsos com as palmas viradas para cima. A mão que se encontra aberta lentamente vai se fechando, até fechar-se por completo. Ao completar esse movimento, faça uma leve pressão, como se estivesse com uma bolinha de massagem nas mãos. O operador de telemarketing manterá a mão fechada por 5 segundos e depois deve começar novamente. Esse exercício também pode ser realizado com aquelas bolinhas de massagem. Para terminar essa aula, só falta conhecermos o exercício para as costas. Esse exercício que apresentaremos agora é sugerido para retirar a tensão das costas. O operador deve ficar sentado corretamente na cadeira e, em seguida, tenta alcançar as pontas dos pés. Observe a animação. Dessa maneira, ele faz um alongamento leve e fica nessa posição o tempo que achar confortável. Aconselhamos a realizar 5 séries desse exercício e fazê-lo 2 vezes ao dia. Com essas simples sugestões de exercícios, os operadores de telemarketing se sentem melhor e, com isso, evitarão muitos problemas com as costas, braços e mãos. Bem, por hoje é só. Nos encontramos numa próxima aula. Até mais! Até a próxima, Dr. Espinhela. É importante que você aproveite bem todas as dicas do Dr. Espinhela para não ter problemas futuros. Muito bem, antes de encerrarmos, vamos recapitular o assunto abordado nesta aula e assim deixar claro o quanto aproveitamos nosso tempo hoje. Durante essa aula, nós acompanhamos a história do Caio e suas frustradas tentativas de vendas por telefone. Ele não chegou nem perto de concretizar uma venda. Cometeu inúmeros erros e gafes. Ruim para ele, mas excelente para você, que pôde aprender o que deve e o que não deve ser feito durante uma ligação.
Vimos que, dentre inúmeras atitudes, devemos evitar discursos negativos, procurando sempre passar a impressão de que você está disposto a ajudar. Jamais usar termos impositivos ou forçar a intimidade com o cliente. Não mascar chicletes ou fazer qualquer coisa que atrapalhe a fala durante a ligação. Foram muitas informações e todas muito úteis. Bem, nós fizemos alguns exercícios que valeram pontos. Observe agora no telão a sua pontuação. Não se esqueça de abrir a sua apostila no final desta aula. Lá você encontrará um campo reservado para anotar os seus pontos e assim poderá acompanhar o seu rendimento durante o curso. Além disso, na apostila, você encontrará todo o conteúdo desta aula para consultar sempre que julgar necessário. A apostila é sua e acrescentará muito mais ao seu aprendizado. Sendo assim, tenha-a sempre em mãos. Muito bem, e aqui terminamos mais uma aula. Até a próxima!